Bom dia, bom dia. Já vou colocar o nosso tema aqui. Olha só. Gente, vamos colocar isso daqui. Vamos já colocar isso aqui, que é o nosso tema de hoje, novo relacionamento. Drica, bom dia, Drica. Bom dia, Solange, querida. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui na nossa live, que nós falaremos sobre novos relacionamentos, né? Um novo relacionamento. Vou encaminhar. Olha só, bom dia, maravilhoso dia para você também, Solange. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse final de semana seja maravilhoso, né? Um final de semana aí abençoadíssimo na presença de Deus. Eu vou colocar aqui, gente, vou começar a convidar o pessoal aqui. Bom dia, Vanessa! Vamos mandar esse aviãozinho pro pessoal, para chamar esse povo, para acordar, para estar aqui conosco. Vamos lá, eu tô mandando aqui, gente. Vou mandar para pelo menos 50 pessoas. Vamos nos comprometer e mandar para mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre novos relacionamentos. Mas eu já sou casado, mas eu já sou casada. Eu não vou entrar num novo relacionamento, tá? Mas você sempre tem alguém que você pode ajudar, que você pode contribuir, que você pode, inclusive, aconselhar, não é? Porque, gente, nós não estamos aqui nesse mundo só para nós, não, gente. Nós estamos aqui nesse mundo para muita gente. Então, nós vamos fazer o bem para todo mundo. Tô aqui mandando, gente. Tô aqui mandando, olha só. Chamando todo mundo. Tô convidando todo mundo, olha lá. Bom dia, gente, mandei ali, viu? Mandei o aviãozinho para várias pessoas. Agora é a tua vez de mandar. Nós estamos aqui para servir, não é? Para ajudar, para auxiliar também. Então, né, Vanessa, querida? Então, nós sempre temos alguém na família que está separado, que está divorciado, sempre temos, infelizmente, não é? Que é o meu caso, né, gente? No meu caso, eu sou divorciada. Então, infelizmente, nós temos, e aí nós temos que aprender a lidar, nós temos que aprender a ajudar também outras pessoas, a aconselhar, não é? Eu faço um trabalho lá com a turma do David Leonardo de aconselhadora, né? Então, para quem não sabe, bom dia, Camila. Eu faço parte do time do David Leonardo como aconselhadora e eu tenho inclusive essa formação, além de eu ser master coach, além de toda a formação na área jurídica, além de eu ser analista de perfil comportamental, eu tenho um título, né, uma pós-graduação em counseling, que é terapia e aconselhamento do ser. E eu fui convidada pelo grupo do David Leonardo desde o ano passado, né, para ser aconselhadora na instituição do David Leonardo. Então, eu trabalho como aconselhadora. Mas você pode ser uma aconselhadora leiga, não é? Sou aconselhadora de formação, mas lá tem muitos aconselhadores leigos. Então, é bom a gente saber, falar, esse tema não é para mim. Tá, mas nós podemos ajudar outras pessoas quando nós aprendemos, né, Rô? Bom dia, Rosângela, bom dia. Então, nós precisamos também ser solidários, nós precisamos também ajudar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Estou fazendo aqui, uma ajuda para vocês, e vocês podem fazer essa ajuda para outras pessoas, né? Tirar o egoísmo do coraçãozinho, né? Então, vocês que estão aqui, parabéns. Nós vamos começar falando sobre esses novos relacionamentos, mas, na verdade, o novo relacionamento começa por nós. Então, nós precisamos nos preparar para esse novo relacionamento. Nós precisamos nos preparar para que venha, né, quem quiser ter um outro relacionamento, comece da maneira correta. Porque senão, o que acontece? Repete o mesmo erro do relacionamento anterior. Bom dia, Rosane. Então, olha só. Eu conheço, né, muitas pessoas, inclusive na minha família, e eu mesma sou uma pessoa que eu já tive 2 relacionamentos, né, 2 casamentos. Um foi um casamento na igreja católica, e eu consegui a declaração de nulidade desse casamento. Então hoje, perante Deus, eu sou solteiríssima, posso me casar, inclusive na igreja, né? Por isso que eu estou vivendo em castidade, por isso que eu estou
decidi viver em castidade até Deus me preparar o meu José, que eu falo para ele, é um José e Boaz, Senhor. Eu preciso de um José junto com Boaz. Quem não conhece a história, vai procurar lá na Bíblia, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. É José e Boaz junto, numa pessoa só eu quero. E só que para isso eu tive que me preparar. Eu nem estava aberta a um relacionamento novo, porque eu tinha tantas feridas que eu não tinha vontade de ter mais nenhum relacionamento com ninguém. Então, bom dia, Carlinha. Então, olha só, para que nós possamos nos preparar para um novo relacionamento, nós temos o que nos curar. Gente, não sei se vocês percebem, mas as pessoas, elas entram num relacionamento, saem do relacionamento, começam um novo relacionamento e repetem o mesmo erro. As pessoas, elas entram num relacionamento, não dá certo, elas saem desse relacionamento, entram em outro, repetindo os mesmos erros. Por quê? Por que isso? Porque você vai atrair aquela pessoa que vai alimentar o teu vício. Lembra que nós falamos ontem de relacionamentos e por isso que eu deixei esse último tema da semana para hoje, e trazendo essa construção que eu vim fazendo desde o início da semana. Eu falei um pouco para vocês sobre vícios. Ontem eu falei muito, né, sobre o marido alimentar o vício da esposa e vice-versa. Então hoje nós vamos falar sobre novos relacionamentos, trazendo essa construção. Primeiro, lá da identidade que eu falei na semana passada, eu tenho que trabalhar o quê? A minha identidade. Eu tenho que entender quais são os meus vícios. Eu tenho que entender por que eu errei no meu antigo casamento. E lembra? Por isso que eu tenho esse raciocínio, eu tenho claro para mim onde eu errei. Eu tive que fazer, olhar para mim com coragem, verdade e humildade. Lembra que nós falamos ontem? E falar, a mulher que eu fui pro meu esposo, ele teve responsabilidade, né, no nosso relacionamento. Tiveram, né? Porque eu tive 2 maridos. E aí, mas eu tive que olhar para mim, Anice, com a responsabilidade que me cabe, para eu entender onde foi que eu errei. Não ele, eu como esposa. E aí o marido também vai fazer essa avaliação, né? Então tá, eu errei dessa forma. Se eu ainda tô no relacionamento, então vamos resgatar o relacionamento. Mas se eu já terminei, já não tenho um relacionamento, mas eu desejo um dia ter um marido maravilhoso, ter uma esposa maravilhosa. Então para nós aqui, nós estamos em mulheres aqui por enquanto, eu vou falar, se nós queremos ter um esposo maravilhoso, nós temos que ser essa esposa maravilhosa primeiro. Só que eu já saí do relacionamento, eu quero um dia ter, eu tenho que curar minhas feridas. Porque se eu não curar as minhas feridas, se você não curar as suas feridas, você vai repetir o mesmo padrão de comportamento. Você repete o mesmo padrão de comportamento e você atrai o homem que vai ter comportamento parecido com o do seu antigo esposo. Nisso, mas eu encontrei um homem completamente diferente, maravilhoso, que me trata feito uma rainha. Você vai dar um jeito de criar confusão com ele, mesmo ele sendo maravilhoso. Gente, é tão forte isso. Por quê? Porque é quântico. É quântico. Eu vou atrair quem alimenta os meus vícios. Tá, eu não atraio quem alimenta os meus vícios. Você vai caçar confusão, porque você está acostumada a alguém que alimente os vícios. Então eu vou contar 2 histórias para vocês aqui de dois tipos de relacionamentos que eu já vi, de pessoas, não são meus coaches, mas pessoas que eu tive acesso ali quando, como treinadora, e que contaram a sua história, que eu, né, entendi ali, identifiquei onde estava o vício. Primeiro, vamos colocar ali a Maria, né? Vamos colocar Maria, vamos colocar um nome ali fictício. Então essa pessoa, ela tinha um relacionamento muito doentio dentro da casa dela, na família, pai e mãe. Ela teve um relacionamento muito doentio. A casa dela era cheia de confusão. Só que ela, depois eu identifiquei isso para ela. Mas olha só, essa pessoa, ela veio me conversar comigo. Ela falou, Anice, tá acontecendo isso. Eu e o meu namorado decidimos viver em castidade. Nós decidimos viver em castidade até o casamento. Nossa, show. Eu falei, nossa, maravilhosa. Ela falou assim, só que nós terminamos o relacionamento, eles iam casar. Nós terminamos o relacionamento, ele terminou comigo.
Eu falei, ué, mas vocês estavam tão bem, né? Porque eu já conhecia o casal, já conhecia a história, eu conheço ele, conheço ela. E ela falou assim, ele terminou comigo, Anícia, ele terminou. Eu falei, como, gente? Vocês estavam num casamento marcado, o que aconteceu? Aí ela foi contar. Ela falou, estávamos vivendo em castidade e chegou um momento que eu não aguentei e eu acabei não procurando outro homem, mas eu acabei me saciando sozinha. E eu contei isso para ele. É claro que ele se revoltou. E aí ele falou, não, se você não é fiel a mim, então nós vamos terminar o casamento. Terminou o relacionamento. Hoje eles voltaram tão bem, mas olha só o nível do desvio comportamental por conta das emoções. Aí eu conversando com ela, tentando identificar, eu falei, bom, ele dá um tempo, porque agora ele tá com a cabeça fervilhando, ele precisa reverberar isso dentro dele. Não, eu quero falar com ele não quer falar comigo. Eu falei, não vai falar, gente, espera. Espera, você acabou de falar para a criatura que você fez isso. Ele tá com as emoções borbulhando, ele tá reverberando. E como eu conhecia, eu falei assim, ele tá reverberando dentro dele isso que ele precisa alinhar, ele precisa se entender, ele precisa agora saber das emoções dele, dar um tempo para ele. E eu conheço o perfil dele, então é uma pessoa que precisava de tempo. Só que o que eu identifiquei nela? Eu identifiquei e falei, amiga, olha só. Aí perguntei, falei, tua casa tinha muita confusão? Ela falou, como assim? Eu falei, confusão, briga, desentendimento. Você presenciou isso na tua casa? Ela falou assim, presenciei. Eu falei, interessante. Eu falei assim, alguma vez você traiu, foi traída? Ela falou, não. Eu falei, tá, interessante. Aí falei pra ela, falei, sabe por quê que você buscou fazer isso de alguma forma, inconscientemente? Porque você não está acostumado com relacionamento amoroso. Você não está acostumado com relacionamento onde os dois se entendem. Onde os dois, porque olha bem, vocês tinham um relacionamento tranquilo. Vocês dois, de comum acordo, decidiram ir para a igreja, frequentar a igreja, viver em castidade, de comum acordo. Isso para você é estranho. Por quê? Porque você foi alimentada, né? Os vícios emocionais teus vieram justamente da confusão que tinha na tua casa. Então a tua casa, o teu lar era muito confuso, era bagunça. Quando você encontra um homem que te trata que nem uma rainha, você não está acostumada. E aí você quer criar confusão para que esse homem brigue com você, porque você quer briga. Gente, vocês estão entendendo o nível dessa história que eu contei para vocês? Quem aqui entendeu o que eu falei? Bom dia, Jússi. Essa pessoa, ela estava acostumada à briga. Ela estava acostumada à confusão. Qual que era o vício emocional da criança, gente? Porque quando nós somos viciados em alguma emoção, tanto positiva como negativa, dentro de nós forma um caldo químico. E vicia tanto quanto cocaína. Já falei isso aqui para vocês. Vicia tanto cocaína quanto bebida alcoólica. Então essa pessoa que eu falei para você, ela foi criada num lar de confusão. Cada vez que tinha briga em casa, a criança sente, ela cria um caldo químico, ela traz uma emoção, ela fica com medo, ela se sente culpada. Então isso tudo cada emoção gera um caldo químico dentro da pessoa, isso é internamente, sem que ela saiba, e ela vicia. Então quando o pai e a mãe começam a briga, a criança já começa a formar aquele caldo químico que mexe com toda a parte neurológica dela. Aí imagina isso ao longo de 10, 12, 15, 20 anos. Aí quando ela encontra um ambiente de paz, ela não está acostumada. Por quê? Porque ela quer alimentar o vício do medo, da culpa, da insegurança. E se ela não se cura, ela abandona esse marido maravilhoso que ela arrumou, porque eu conheço os dois maravilhosos, gente, maravilhosos. Ele é um encanto. É o marido que toda mulher pediu a Deus. Uma pessoa queridíssima, queridíssima. Entende? Então, e isso tanto para o homem como para a mulher. É um vício emocional que ela precisa alimentar. Então, se ela não cura esse vício, essa emoção tóxica, ela dá um jeito de afastar aquele marido maravilhoso que ela pediu a Deus. Ela pediu. Deus mandou ela dar um jeito de jogar fora. Bom dia, Roseli, amada.
Então, olha só, falei para vocês desse caso A. Agora eu vou trazer para vocês o caso B, tá bem? Bom dia, Wesley, tudo bem? Eu trouxe para vocês o exemplo desse casal, agora eu vou trazer para vocês o exemplo de um homem. Falei da mulher, né? Mais especificamente do vício dela, agora de um homem. Esse homem, ele foi casado por vários anos, teve uma filha inclusive, tá? Não vou citar nomes porque não são meus coaches, mas são pessoas que eu conheci a história ali dentro da Febracis, enquanto eu era treinadora ali. Esse homem, ele trouxe um caso muito típico e muito também comum. Ele foi casado, ele era a mulher dos sonhos dele, era uma mulher maravilhosa, uma mulher que ele me falou que ele demorou para conquistar, essa mulher, era uma mulher difícil, né? Ele me relatou nisso, é uma mulher difícil. Casou, quando foi lá adiante com a filha acho que já tinha 15, 16 anos, 17 anos, a mulher trai ele, a mulher traiu. O relacionamento terminou, o casamento acabou e muitos anos depois ele me confidenciou isso. E ele falou assim, olha Nice, eu falei, mas como que eram teus namoros, né? Como eram teus namoros? Ah, meu namoro era assim, assim, assim. Ah, fulana corria atrás de mim, ciclano corria atrás de mim. E ele não é um homem bonito, gente, ele é um homem bem feio. Esteticamente falando, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui esse vício emocional. Bom dia, Denise! Então, olha só, ele é um homem esteticamente muito feio, inclusive. Baixinho, barrigudinho, tá? Então, assim, não era o meu tipo, digamos assim, né? Estela, bom dia! Então, esse homem foi casado por muito tempo, teve filha, a mulher o traiu, separaram. Só que o que aconteceu? Fui buscar a história dele. Ele falou, olha isso, fulana, e eu conheço essa pessoa de muitos anos. Ele falou assim, ó, fulana. Eu falei, nossa, que mulher bonita, ela queria te namorar, gente. Aí ele falou assim, queria me namorar. E como que foi? Ah, ela pegava no meu pé, ela era pegajosa, eu não queria. O que eu percebi nessa fala dele? Ele corria atrás das mulheres que o rejeitavam. Ele corria atrás das mulheres que o rejeitavam. Olha só que doideira. E as mulheres que corriam atrás dele, que queriam estar com ele, por mais lindas que fossem, ele não queria. Aí eu falei, gente, mas tem alguma coisa esquisita aí. E eu descobri que na infância, o que acontecia? Dentro da casa, ele era o irmão mais feio. E ele foi muito rejeitado, porque ele tinha irmãos muito lindos, ele tinha pessoas na família muito bonitas, e ele era o patinho feio. Então, ele era a pessoa rejeitada. Desde a infância, ele aprendeu a ser o irmão feio da família, ele aprendeu a ser o feinho da família. Então, ele foi, hoje, né, nós falamos bullying, mas essa pessoa já é uma pessoa de 50 e poucos anos. Então, ele foi muito humilhado e ele se sentiu muito rejeitado na infância. Só que na juventude, quando ele começou a namorar, quando alguém queria namorar com ele, que ele se sentia amado, ele rejeitava. Por quê? Porque o vício dele era ser rejeitado. Então, ele queria mulheres que o rejeitassem. Inconscientemente, gente, olha a loucura. Por isso que para um novo relacionamento você tem que entender isso, porque senão você vai repetir o mesmo erro. A ponto de... Depois dos 50 e poucos anos, quando ele se divorciou, começou a acontecer a mesma coisa. Se a mulher fosse uma mulher difícil, ele corria atrás até conseguir. Quando ele conseguia, ele perdia o encanto. Se a mulher ficasse menosprezando, ele ficava ali no pé. Por quê? Porque ele estava alimentando a rejeição da infância. Gente, olha, quem pegou essa história do começo, tá entendendo o que eu tô falando? Porque eu contei duas histórias aqui. Eu identifiquei para ele, falei, amigo, enquanto você não trabalhar a tua rejeição, você vai jogar fora a princesa e vai ficar com a sapa. Enquanto você não trabalhar, né, esse vício emocional que você tem, então agora trazendo para esse novo relacionamento, Maria Cristina, bom dia. Num novo relacionamento, se você não curar os teus vícios emocionais lá da infância, você vai fazer exatamente isso. Você vai ficar com o príncipe, vai jogar fora o príncipe e vai ficar com o sapo. Você vai jogar fora a princesa e ficar com a sapa. E você pode terminar um casamento, um relacionamento por conta disso.
Você que é casado, eu tô falando sobre novos relacionamentos, mas se você é casado e você não entende que você tem vícios emocionais que precisam ser curados, vícios lá da infância de rejeição, de culpa, de medo, você vai transferir isso pro teu casamento, no teu relacionamento e você vai tratar mal teu marido, você vai tratar mal tua mulher e quando tiver tudo bem você vai criar confusão. Porque você não está acostumado com um ambiente tranquilo. Está acostumado, foi criado num lar de destruição, de bagunça, de briga entre pai e mãe, de separação. Gente, é muito sério isso que eu estou falando. É muito forte isso que eu estou falando. Porque se você não trata seus vícios emocionais, você vai querer alimentar aqueles vícios da infância. Parece loucura nisso, parece doideira. Isso não é consciente, é inconsciente, é emocional, não é racional. Então você não é, ai não, gente, eu quero escolher o marido assim. Não, você vai atrair marido ou a esposa que alimenta o teu vício. E se vocês não se curarem durante o casamento ou vai ser um inferno, ou vai ser um casamento que vocês vão acabar se separando. E se você se casar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você vai repetir o mesmo erro. Quem aqui conhece? Ana, bom dia. Eliane, bom dia. Quem aqui conhece casais, homens e mulheres, né, que se separaram e casaram mais 2, 3, 4 vezes e continuam casando 10 vezes? Porque a pessoa não trabalhou a si mesma. Lembra que eu falei no início da live que eu me casei 2 vezes? Eu casei, repeti o mesmo erro e eu repeti padrão da casa. Muito rejeitada, fui muito rejeitada. Me senti muito rejeitada. A Vanessa falando ali, Vanessa, se você não curar esse padrão em você, mulher, vai repetir. Então vocês estão entendendo? E você, né? Digo você, se você conhece alguém que é assim, se você é assim, porque eu era isso aí. Eu fui uma pessoa que eu me senti extremamente rejeitada na infância, muito, por muitas coisas da minha família. E olha só, o que aconteceu? Eu me casei com um homem que me rejeitasse. Por quê? Porque na minha família eu me sentia rejeitada. Fran, bom dia! Tenho um relacionamento muito bom, louvado seja Deus. Então, é muito bom quando nós temos um relacionamento bom, porque ele pode ficar melhor. Então, essa fala minha também serve para você identificar algumas coisas e fazer ajustes. Porque o nosso relacionamento, gente, ele pode sempre ser melhor. Eu tenho um relacionamento nota 10, pode ser 11. Eu tenho um relacionamento, nota 8, pode ser 10. Então nós podemos sempre melhorar. Porque os vícios, eles se manifestam em pequenas coisas. Às vezes é um rançozinho, aquela cricrisice da gente. Então assim, é muita loucura. Gente, é uma doideira, porque o meu vício emocional, ele entra e ele faz um inferno. Sabe aquelas... Quando o casal não está em harmonia plena, sempre. Porque, gente, tem casal que você fala assim, gente, mas a vida parece que é tão boa e vive tendo uns atritozinhos, pode saber que é vício emocional. Cria-se confusão porque o outro deixou o copo sujo na pia. É vício emocional, porque não era para brigar, mas criou confusão porque quer atrito. Quer atrito, a pessoa busca inconscientemente. Tá? Isso não é consciente. Quando eu tomo consciência disso, o que eu tenho que fazer nisso quando eu tomo consciência disso? Não é, Vanessa? A Vanessa está dizendo ali, verdade. Quando eu tomo consciência disso, eu vou curar meus vícios. Eu identifico meus vícios, eu identifico onde que está errando e aí eu começo a curar. Aí sim, racionalmente e intencionalmente, eu vou me calar quando eu queria falar. A gente já estava querendo criar uma confusão aqui. Aí, não. Meu marido deixou a toalha suja, molhada, né? Vamos colocar. Meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Ah, meu Deus. Nossa, é motivo. Já falei pra você que essa toalha não pode ficar aqui em cima dessa cama. Confusão. O que eu faço? Meu marido deixou a toalha em cima da cama. Amor... Eu já não falei pra você não deixar a toalha em cima da cama, querido, que molha o lençol, umedece o lençol, o colchão. Você é tão maravilhoso, querido, você é tão lindo. Ai, mas vamos colaborar, né? É só isso, porque você é perfeito, você é maravilhoso, você é cheiroso, você é gostoso. Mas põe a toalhinha no lugar, amor. Mudou a comunicação ou não mudou? A vontade é...
A vontade é socar a criatura. A vontade. Mas você descobriu o seu vício e intencionalmente você muda o seu comportamento. Quando intencionalmente você muda o seu comportamento, porque você descobriu que você tem um vício emocional, você muda o teu comportamento, o teu relacionamento com o teu marido muda. Ou com a tua esposa, tá? Eu tô falando aqui pra esposa, mas pra mulher também. Olha lá, faz 23 anos que o meu faz isso. Gostei, Jussi. Eu tava falando então pra ti, mulher, sem saber. Edna, bom dia. Eu não creio. Jussi, muda a comunicação, amada. Ai, já valeu a live pra você. Olha, é isso que eu tô falando sobre novos relacionamentos, olha só. Então você vai ter um relacionamento novo a partir disso. Usa essa técnica. Chega pra ele, olha, escolhe as qualidades que ele tem, Jussi. Valida ele. Nós falamos assim no efeito sanduíche. Você coloca aqui, você valida o ser humano. O que é validar? Você vai falar pra ele assim, lá nunca nos separamos, mas é uma coisa que fica ali irritando, não fica? Te irrita ele, então quer dizer, isso não precisaria ter no teu casamento. Então o teu casamento, que já é bom, poderia ser melhor. Por quê? Porque não teria essa rusgazinha, né? Certo? Então já vai ficar melhor, minha filha, vai ficar mais unido ainda vocês dois, né? Vai ter sexo selvagem depois disso daí. Olha só, olha só, o que você vai fazer para ele? Vou te dar uma técnica aqui que vai servir para outras pessoas em outros exemplos também. Eu ia dar o exemplo de um copo sujo na pia, mas vamos pegar o exemplo da toalha. Ele é calmo demais. Eu alucino, porque eu conheço teu marido, eu alucino que ele seja estável, o perfil dele é estável. Eu alucino, tá? Não teria que fazer um mapeamento do perfil comportamental. Mas eu acho que ele é calmo, né? Mas não quer dizer que ele não sinta, tá? O fato dele, porque o estável, ele tem a emoção dele não é aparente. Ele não demonstra que ele tá com raiva, ele não demonstra. Eu tenho 2 filhos estáveis, tá? Ele não demonstra. Só que isso prejudica ele. Por quê? Porque se você fala, doeu nele. Mas eu já não falei pra tirar, eu não sei como você fala com ele, mas digamos que você fale meio ríspido. Ele tem um perfil estável, provavelmente eu alucino que um dos perfis dele é o estável, que é alto. O estável, a emoção aparente dele é a apatia. Então ele faz cara de paisagem quando você fala, só que não quer dizer que não machuque. Tá? Então ele somatiza essa dor que pode prejudicar. O meu filho, lá da Espanha, ele não quis ainda fazer o processo de coach, mas ele tem 36 anos. O ano passado, com 35 anos, ele foi parar no hospital. Por quê? Porque ele guardava muitas emoções. Eu falei, não, filho, tem que externalizar. Tá? Ele é introspectivo. Então, eu alucino que ele seja estável, tá? O perfil, porque eu conheço, né? Então, eu alucino que ele seja. E o estável, ele guarda pra si a emoção. Ele não desconta em ninguém, só que faz mal pra ele. E isso pode causar, inclusive, de repente, um problema, sei lá, de repente a pessoa dá um piripaque, vai parar no hospital, pressão alta, alguma coisa, tá? Então, cuida isso. A Mara, bom dia, Mara. Então, voltando pro exemplo da toalha, o que você vai falar? Amor, você é tão lindo, eu te acho, você não vai falar calma, eu te acho tão sereno, tão equilibrado, e você elogia. Aí depois você fala assim, você, né, por exemplo, tô falando aqui o que eu não sei o elogio que você quer fazer pra ele, mas você ia colaborar tanto comigo. Ora, se você tivesse já essa toalha da cama, nossa, eu te admiro demais, mas uma das coisas que eu venho falando com você há bastante tempo é com relação a isso. Me ajuda também. E aí você vai falar nesse tom. Ele vai falar, gente, o que é que deu nessa mulher? Trocaram minha mulher. A Mara, atrasei, bota o relógio, bota despertador, Mara. Fala assim, ele vai falar, gente, o que aconteceu com essa mulher? Trocaram. E é engraçado que eu tenho uma coach aqui que o vício... o marido chegava e reclamava de uma coisa pra ela, era o marido que reclamava, tá? E ela brigava com ele, porque ele reclamava e ela brigava. Então ele cutucava a ferida, ela e gritava e brigava. Ela começou a não brigar. Quando ele cutucava, ela fazia cara de paisagem, ela tá bom, saía. Gente, ela falou assim, isso mudou meu relacionamento, mudou completamente. Por quê? Porque ela parou de alimentar o vício dele.
Ele tá deixando a toalha porque tá alimentando teu vício. E você, quando cutuca, né, isso daí, porque eu já falei isso, você se arma e você briga. Entende? E ela fazia essa mesma coisa, ela brigava. Ela parou de fazer isso, o marido falou, gente, o que tá acontecendo? Diz que ele ficou assim, um tempo, passou uma semana, ele cutucou de novo, ele começou a cutucar. Ela falou, gente, mas é o capiroto, né, que tentando me infernizar. Por quê? Porque ele sentiu falta dela brigar com ele. Olha que louco. Ele brigava pra ela gritar com ele. Inconscientemente, gente, inconscientemente eu tô falando. Era um alimentando o vício. Ele brigava pra ela gritar. Aí virava briga, no outro dia, mesma coisa, no outro dia, mesma coisa, no outro dia, mesma coisa. Ela parou de reagir e ela começou a agir de forma diferente. Ele sentiu falta, ele falou, pô, cadê aquela mulher que brigava comigo? Gente, vocês estão entendendo o nível que é num relacionamento, se você não conhece o teu vício emocional, o teu marido não conhece, um alimenta o vício do outro a ponto de querer criar confusão por qualquer coisa, por uma toalha em cima da cama, por um copo sujo, porque você atrasou, porque você adiantou, porque... Gente, é louco. Aí o que ela fez? Ela continuou sendo bacana, continuou não alimentando o vício dele, acabou o vício. O relacionamento deles mudou. A Maria Cristina, se em meu casamento tivesse só o problema da toalha, não teria acabado aos 44 anos de casada. Maria Cristina, mas nós temos muitos vícios. Esse vício da toalha é um pequenininho. É claro que tem casamento que acaba não porque as pessoas não desconhecem só os seus vícios, por N fatores. Mas eu tô falando que 99% dos relacionamentos é isso aqui que eu tô falando para vocês. E o quê? E eu alimento o vício do meu marido alimenta o meu vício sem saber. Nil, bom dia, bom dia. Olha só que olha o que eu preciso falar para vocês. Se eu terminei meu casamento, quero um novo relacionamento, se eu não curar os meus vícios, eu vou repetir com o outro marido. E eu vou atrair um marido que alimente os meus vícios. Ou seja, lembra que eu falei? Me senti rejeitada na infância, casei com um marido que me fazia sentir rejeitada, por N situações, por sair, por ficar no bar, por isso, por aquilo, pelas pequenas toalhas na mesa. Segundo casamento, repeti o mesmo erro. Por quê? Viciada era eu. Viciada era eu. Eu atraía homens para alimentar meu vício. A Nil, perdi o horário. Você e a Mara perderam horário, gente. As duas perderam horário. Acreditam num trem desse? Bota despertador, faz igual a Nice. Bota despertador, gente. Tem que botar despertador nível hard, tá? E o despertador tocou, pula da cama. Se ficar enrolando, volta dormindo. Mas esse friozinho tá começando a ficar friozinho. Deus me livre. Ó, então para vocês duas, como vocês estão todos os dias aqui, eu vou deixar até as 9 horas esse vídeo. Só até as 9 horas. Tá bom? Porque onde eu deixei até meio-dia, hoje eu vou deixar só até as 9. Porque eu não tô deixando, né, gravado. Mas em respeito a vocês que estão aqui todos os dias... Mas só hoje, tá? Para não alimentar o vício de ninguém, tá bom? Nada de viciados aqui na nossa live. Gente, então vocês estão entendendo o que eu preciso para o novo relacionamento? Expliquei tudo isso para falar do novo relacionamento. Eu, Anice, preciso de um tempo para me curar. Vocês lembram que eu falei que eu tô 13 anos em castidade, gente? Não precisa ficar 13 anos, tá, gente? Mas é que meus vícios eram... absurdos. Primeiro que eu não queria ter outro relacionamento. Eu fiquei tão traumatizada dos relacionamentos que eu tive que eu não queria outro. Então eu falei, Deus, eu vou me curar. O Senhor vai dar um jeito. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero homem na minha vida. Primeiro eu comecei a rejeitar. Não quero mais homem na minha vida. Foi isso que eu fiz. Não quero homem, só dá problema. E isso era uma crença que eu tinha. Por quê? Porque eu acreditava que homem nenhum prestava. Por quê? Porque os homens da minha vida me fizeram me machucaram. E eu não entendia que tinha isso, né? Eu não era coach à época. Isso foi em 2010, gente, que eu terminei meu relacionamento. E desde lá eu não tenho namorado, não tenho nada, tá? Eu vivo em castidade, eu fiz esse compromisso com Deus. E aí eu falei, gente, o Senhor vai me mostrar o caminho. Quando foi em 2018, eu fui conhecer a inteligência emocional. Ou seja,
8 anos depois, quando eu pedi lá a Deus, falei, Senhor, não quero mais homem na minha vida. Se for para eu ficar desse jeito, não é possível que eu não tenha uma solução. 2018, eu conheci o que era inteligência emocional, eu comecei a entender de vícios e fui estudar. E estudei muito para isso, me tornei treinadora disso. Por quê? Porque eu fui curar as minhas feridas. Por que eu me tornei coach? Porque eu fui curar as minhas feridas. E nesse meio tempo, eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas, porque eu também sofri muito com isso, muito, a ponto de rejeitar, de não querer mais homem na minha vida. Eu falei, não, hoje eu tenho 56, eu tinha 43 anos, eu falei, não quero homem na minha vida. Acabou. Só que não é isso que Deus tem. Deus quer que nós vivamos bem, em perfeita harmonia, não é? Deus tem o melhor para nós. Mas eu não aceitava, de tamanha era a minha rejeição. Sabe, eu falei não. E eu botei na minha cabeça que o homem não prestava, olha só. Aí eu fui trabalhar em mim, dentro de um processo de coach, todas as minhas feridas, todas as minhas fraturas emocionais. E aí eu falei, opa, já dá para permitir. Só que aí eu entendi que eu precisava curar as minhas feridas. Então, dê esse tempo para você curar suas feridas. As mulheres e os homens que saem do relacionamento e entram em outra, saem do relacionamento e outra, sem se curar, elas não se dão tempo, eles não se dão tempo, não se permitem se conhecer para depois estar num relacionamento onde você vai conhecer o outro. Então, se você não se conhece e você fica pulando de relacionamento em relacionamento, você nunca vai ter um relacionamento pleno. Você pode ter relacionamentos, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa, sempre vai ser conturbado, sempre vai ser porque você vai estar trazendo e atraindo pessoas que alimentam os seus vícios. E se você não entender isso, você vai repetir os mesmos erros, ou, como eu falei, o contrário. Se você encontrar uma pessoa maravilhosa, que te ama, que te respeita, você não quer, porque você quer ser maltratado inconscientemente. Tô falando isso aqui de trilha neural, da parte neurológica, da parte emocional. Estudos científicos, tá? Bom dia, Everaldo. Então, olha só, você precisa de um tempo para se curar, para trabalhar suas emoções, para se conhecer, para se amar, para só depois você entrar num outro relacionamento. Nisso, mas eu já estou num relacionamento, já tenho meu marido, então essa live vai ficar gravada até as 9 horas só. Você vai pegar lá do começo, porque eu não vou repetir tudo aqui, né, gente? O que eu falei pra Júcia, né, Júcia, da toalha, o que eu falei ali pra Vanessa, o que eu falei pro pessoal, e as 2 histórias que eu contei hoje de pessoas viciadas emocionalmente. Eu contei 2 casos, tá? Gisele, bom dia. Josiana, bom dia. Então, olha só, isso é importante você entender. Nisso, como que eu vou me curar? Um processo de coaching. Você vai, bom, quer uma cura rápida? Processo de coaching. Não tem, eu desconheço, gente, outra coisa que vai fazer essa cura rápida, que vai trabalhar a tua identidade. Lembra que eu falei lá na primeira live que eu fiz? Tua identidade. Você tá com a identidade distorcida, você tá com os vícios emocionais advindos do relacionamento com teu pai e com a tua mãe, advindos da infância, e isso, ele precisa ser tratado. É como um tratamento comum, só que não é medicamentoso. Bom dia, Josiana. Ai, lindona, recebo. Tô lindona, louca de linda hoje. Obrigada, querida. Então, olha só. Se você não fizer isso, nisso, que outra coisa que pode ajudar? Uma terapia vai te auxiliar. O autoconhecimento através de livros vai te auxiliar. Mas se você quer nível hard, processo de coaching, não tem outro, gente. Por quê? Porque você precisa trabalhar suas fraturas emocionais. E com o quê? Um Master Coach. Nisso, por quê? Qual que é a diferença do coach e o Master Coach? O Master Coach seria como uma pós-graduação, digamos assim. É um nível a mais de um coach que vai fazer com que você trabalhe as fraturas emocionais. Quem é coach integral sistêmico, tá? Porque tem coach tradicional, coach integral sistêmico. Tô falando aqui pra vocês o que eu vivi na minha vida. Bom dia, Patrícia! Então, olha só, o coach, quando ele tem a formação de coach integral sistêmico, ele vai trabalhar razão e emoção, mas ele vai trabalhar no nível, digamos assim, profundo, mas muito bom, mas sem esse aprofundamento em fraturas emocionais. Obrigada, amada, uma ótima sexta-feira para você também. Quando a pessoa é Master Coach, que no caso, meu título, né, eu tenho esse já há muitos anos, ele trabalha a fratura emocional.
fratura emocional. É diferente, tá? Então eu vou trabalhar uma emoção num nível mais, digamos assim, um menor nível ou mais profundo, tá? Só para você entender. Então bora lá. Tarefinha de hoje, que já é 7h25, gente, pelo amor de Deus, eu ficaria aqui falando mais um dia, mas não dá, né? Então você precisa ter esse tempo para se curar, para se conhecer, para se amar, mesmo que você esteja dentro de um relacionamento, tá? Isso é necessário também, mas como eu tô falando hoje de novos relacionamentos, você está no novo relacionamento, não fica pulando de relacionamento em relacionamento, você vai se machucar, você vai se ferir e as suas fraturas vão ser mais profundas. Quanto mais tempo você demorar para se curar, mais profunda vai ficando a ferida, tá? É que nem uma ferida maltratada. A ferida que ela é só limpinha lá na superfície, depois ela fica purulenta por dentro, ela vai estourar uma hora. Ontem ainda no aconselhamento, né, do David Leonardo lá que eu estava fazendo para uma pessoa, a pessoa chegou num estágio que ela tá estado de depressão, com síndrome do pânico, e aí eu identifiquei ali um monte de fratura emocional nessa pessoa. E, né, dei os meus conselhos ali para ela na plataforma, mas profundo. Chegou uma hora que estourou, a ponto dela tá aí, acho que uma pessoa com, eu avalio que uns 50 e poucos anos, porque ela já tem aí quase mais de 30 anos de trabalho, ela saiu do trabalho, pediu demissão, saiu sem receber nada, tamanho nível de depressão que ela tá. Né? Só que eu não posso me identificar, não posso falar para ela, olha, eu trabalho com isso, então eu só fiz o aconselhamento e deixei ele para ela. Mas vamos lá. Qual que é a tarefa do dia para você hoje? Você se amar, para você se curar, tá? Então, senta, agenda um horário com você todos os dias para fazer duas coisas. Agenda um horário com você, para você fazer o que você gosta, tomar um sorvete, dançar, andar de patinete, não sei, deitar na rede, não sei. Agende um horário com você, porque para você, um gesto concreto de amor para você. E segundo, anota. Começa a perceber quais são os vícios emocionais que você tem. Que nem nós falamos ali da Júcia agora, né? Nossa, eu percebo que quando meu marido põe a toalha molhada na cama, eu brigo com ele. E por que será que você briga com ele? Isso vem lá da infância. Tá? Essa calma dele talvez te irrite, mas aí teria que ir mais profundo. Mas vamos lá. Mas só pelo menos para você começar a se conhecer. Começa a profetizar na sua vida. Então, Júcia, vamos pegar o teu exemplo. Estou pegando você hoje de Cristo. Ali, a Roseli, adorei o gesto concreto. Tem que ter, gente. Nossas lives agora mudaram de nível. Vocês viram que nossa live agora mudou de nível, né? Todo final de live eu tô indicando tarefinha, tô indicando livro. Estou vivendo no automático. Bota isso daí, gesto concreto, gente. Gesto concreto. Roseli, olha lá, precisamos conversar, minha amiga. Vamos tomar um café junto pra gente conversar. A Júcia dando risada. Peguei a Júcia de Cristo, com a toalha molhada dela lá. Olha só. Então, o gesto concreto, você vai se amar através, né, de fazer alguma coisa que você gosta e vai ter um caderninho para você anotar suas emoções negativas, o que você sente. Então, por exemplo, o que eu sinto a hora que ele deixa a toalha aqui? Qual que é o sentimento que me vem? É raiva? É irritação? Puxa, parece que eu não sou valorizada. Parece que eu falo, não me escuta. O que você sente, anota o sentimento. O sentimento, tá? Eu quero que você anote o sentimento. Por quê? Porque semana que vem nós vamos falar só sobre sentimentos tóxicos. A semana inteira sobre sentimentos tóxicos. A semana inteira que vem eu vou falar sobre sentimentos tóxicos. A Júcia, adoro cantar e dançar para me soltar. Meu vício é a raiva sim. Pronto. Amiga, vou falar sobre raiva semana que vem. Eu alucino que você seja dominante, Júcia, né? Que o dominante, a emoção dele é a raiva. Ó, a gente faz até essa ruguinha aqui, tá vendo? Ó? Porque eu sou dominante, eu sei. Eu sei, gente. Ontem foi um dia que só pela misericórdia. Minha raiva veio num nível assim, ó. Graças a Deus que eu fui tomar um café com um amigo no final da tarde, porque ontem eu tava... Que se eu pegasse uma, acho que eu batia. Só que não, né? Porque agora eu tô controlada, eu tô maravilhosa. Mas a raiva vem. Então, sentir raiva não tem nada de errado. O problema é o que nós fazemos com a raiva, tá? Então, por isso que eu vou falar semana que vem, tá?
Ouvir Marília Mendonça, valha-me Nossa Senhora, sangue do Cordeiro, isso não pode de jeito nenhum, porque isso vai formando crença desgraçada. Marília Mendonça, nem pensar, Jesus, não faz isso. Vou te falar por quê, Josi. Marília Mendonça, nem pensar. As músicas da Marília Mendonça era só sofrência, só desgraça. Como que era a vida daquela mulher, emocionalmente? Separada, não é? Teve lá o relacionamento com o pai do filho. Gente, é desgraça. Você tá formando a sua trilha neural. Isso é sério, tá? O que eu tô falando aqui, abandona, escolhe outra música. Bota um louvor, bota uma música de Deus. Não escuta Marília Mendonça. Eu falo isso nos treinamentos que eu ministro. Marília Mendonça, música de sofrência. Boate Azul, alguma coisa. Se você não tiver filtro, entra e gera a tua matriz passiva de geração de crença. Ou seja, você começa a acreditar que a vida é uma desgraça desse jeito mesmo. Agora, se você tiver um filtro para isso, se você já passou por um processo de coach, tiver um filtro para isso, tudo bem, você consegue abstrair, mas não fica, porque ela vai atuando no teu cérebro silenciosamente como uma droga, tá? Cuidado. Vou falar um dia só sobre isso, gente, matriz ativa e passiva. E foi o que aconteceu. Você viu a vida dela, que desgraça que virou. Porque ela cantava o que ela acreditava. Ela canta o que ela acredita. Ela cantava, né? O que ela acreditava. E a vida dela se transformou, porque nós construímos a nossa realidade. Gente, eu vou fazer, mas semana que vem vai ser sobre emoções. Senão, gente, nós não saímos dessa live hoje. Minhas almas do purgatório. Vamos lá. Profetiza na sua vida. Então profetiza na sua vida, eu tenho uma vida abençoada, eu tenho um casamento abençoado, ou eu vou ter um esposo maravilhoso, Deus já preparou o meu José, o meu já tá a caminho, tá no forno, gente. Tá no forno, eu já pedi para Deus com tudo que eu quero. Já escolhi todas as qualidades, mas para eu ter um relacionamento eu tive que me transformar em uma outra mulher. Porque se eu continuasse sendo aquela mulher que foi esposa do Oscar e esposa do Ângelo, eu ia alimentar meu vício de novo. Eu ia atrair outro homem, igual. Não, ninguém merece essa vida não, gente, pelo amor de Deus. Então eu tive que mudar. Então hoje eu tô escolhendo, gente. Não é qualquer um que entra na minha vida não, gente. Tanto que eu tô ali, né? Ainda esperando faz muito tempo. Mas é que eu tinha que curar muita coisa. Então Deus, ele falou assim, você quer um marido melhor? Vai se curar primeiro. Então eu tô me curando. E o livro que eu vou dar pra você hoje, deixa eu colocar aqui. Viva a sua real identidade. É o livro da Camila Vieira, esposa do Paulo Vieira, para vocês entenderem um pouco. Eu já dei a raiz de rejeição lá, mas para vocês entenderem sobre identidade. Viva a sua real identidade. Combinado, gente? 7h33 já. Nossa live hoje passou do horário de novo. Vocês me libertaram. Ô, Josi, glória a Deus. Já valeu a live, né, amada? Já valeu a live. Não deixa, essas músicas é uma desgraça na vida da gente, tá? Forma a tua trilha neural, matriz passiva de formação de crenças, que eu ministro muito isso nos treinamentos, tá? Mônica, bom dia! Gente, então, olha, só em honra a essas duas abençoadas que chegaram atrasadas, né? Que estão todo dia aqui na live, mas também vocês que chegaram depois, eu vou deixar essa live gravada somente até as 9. Se perdeu o comecinho, corre lá então, assiste 9 horas, são 7h33, tem 1h30 para assistir esse troço. Tá bom? Obrigada, Estela, Deus abençoe vocês, gente, um final de semana abençoadíssimo. Amanhã nós não temos live, segunda-feira eu começo a falar sobre sentimentos tóxicos com vocês. Caneta e papel na mão, não venha para as minhas lives sem caneta e papel, gente. Não venha, porque não vai ficar gravado, você vai querer anotar algumas coisas e depois não vai, né, não vai lembrar. A mente da gente não lembra tudo não, beleza? Um excelente dia para você, traga mais amigas, amigos para estar aqui conosco nessa live. Um beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo!